Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Salmo 32. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E escolher Deus como herança é certamente a busca incessante do ser humano por uma vida melhor. Afinal de contas, ter Deus como herança é simplesmente buscar o fundamental para a nossa existência, encontrarmos o sentido daquilo que somos e do que fazemos e tomarmos posse da esperança, conforme está em Romanos 5, do versículo 5, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. A nossa esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A nossa riqueza está na graça de Deus derramada em nossas vidas, a partir do momento que nós tomamos posse dessa esperança e vivemos de forma diferente. E na liturgia de hoje celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, o mistério em si e para a salvação humana. Após a Páscoa, a ressurreição, a ascensão e Pentecostes, o mistério da Santíssima Trindade. É um momento para glorificar a Deus uno e trino pelas suas maravilhas dadas ao ser humano. E essa maravilha deve exatamente o quê? Nos transformar. Transformar para que possamos constantemente buscarmos a perfeição. Não que seremos perfeitos, mas a nossa intenção, a persistência nesse caminho, nos leva a uma prática de virtudes sólidas. E na liturgia de hoje celebra-se o ofício da memória de São Filipe Neri, que diz exatamente isso: a perfeição não consiste em lágrimas, soluços e tristezas, mas em virtudes sólidas e verdadeiras. O Espírito Santo nos santifica para que tenhamos convicção dessa nossa esperança, a esperança pelo Cristo ressuscitado, que é o nosso caminho, que nos leva a unir ao amor do Pai e à sua vontade. E que assim possamos viver não simplesmente uma crença qualquer, mas na convicção de uma vida melhor. Na primeira leitura de hoje, em Deuteronômio 4, versículo 32 ao 34 e versículo 39 ao 40, inicia assim: Moisés falou ao povo dizendo: Interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, investiga de um extremo ao outro dos céus se houve jamais um acontecimento tão grande ou se ouviu algo semelhante. Existe, porventura, algum povo que tenha ouvido a voz de Deus falando-lhe do meio do fogo, como tu ouviste, e tenha permanecido vivo? Ou terá jamais algum Deus vindo escolher para si um povo entre as nações por meio de provações, de sinais e prodígios, por meio de combates, com mão forte e braço estendido, e por meio de grandes terrores, como tudo o que por ti o Senhor, vosso Deus, fez no Egito diante de teus próprios olhos? A narrativa aqui traz exatamente uma reflexão a partir de uma possibilidade do entendimento da participação de Deus na história do ser humano. A revelação de Deus ao ser humano certamente não se dá de uma forma total, mas naquilo que Deus se revela e o ser humano busca é essencial para a mudança de vida, para a salvação.
Nesse sentido, na segunda leitura de hoje, em Romanos 8, do versículo 14 ao 17, está assim: todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebeste um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos Abba, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. Então vejamos bem, é pelo Espírito Santo que somos, sim, santificados, para que possamos unir no mesmo Espírito e ter um reconhecimento de filho de Deus. É na convicção do Espírito que ocorre a salvação. E, evidentemente, essa salvação, mérito da cruz e da ressurreição. Ou seja, a união do Filho, do Espírito, realizando-se na vontade do Pai. E a vontade é a salvação do ser humano. E não simplesmente qualquer espírito. Vejamos, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. E o mistério da Trindade traz essa dimensão da união, e que possamos ter essa união realmente para com Deus naquilo que fazemos em nossas vidas, e não simplesmente uma fé pela prática da fé. E no Evangelho de hoje, em Mateus 28, do versículo 16 ao 20, naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Ou seja, buscar também o Espírito unido a Deus e a Jesus Cristo é a observação dos mandamentos. Os mandamentos essenciais e fundamentais: amar, sim, a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. E a sequência dos mandamentos, de tudo aquilo que nosso Senhor coloca, propõe, e o apontamento da necessidade de uma restituição, de uma recuperação de vida. Para tanto, é preciso a conversão. Nós não estamos prontos. A nossa caminhada é sempre uma caminhada na transformação. A própria imagem da Santíssima Trindade é exatamente uma imagem de dinâmica. O Pai trabalha em conjunto com o Filho, e o Filho envia o Espírito, e o Espírito move. É sempre algo dinâmico. A conversão nunca é pronta, ela não é parada e deve sempre nos movimentar, pois temos esperança que podemos sim ser melhores. São Felipe Neri, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.